professores do Brasil, pedagogos, psicopedagogos, acadêmicos das graduações e também das especializações, mais um conteúdo da disciplina Metodologia Aplicada. Nós já trilhamos um caminho, já percebemos 2 importantes conhecimentos para que a gente possa realmente trilhar esse caminho com grande sustentabilidade, que é a metodologia aplicada. Os 2 caminhos foram os 2 tipos de conhecimentos mais utilizados por nós. Foi o conhecimento do senso comum, né, que é aquele do nosso cotidiano, transmitido de pai para filho, transmitido de família por família, de pessoa para pessoas, e também o conhecimento científico, que é aquele que é comprovado cientificamente, aquele que passa por métodos, que passa por sistemas, ele é totalmente sistemático para que ele seja ali dotado como conhecimento científico. E nós vamos perceber a importância deles para a gente utilizar nos nossos trabalhos acadêmicos. Mas, a partir de agora, nós vamos entrar um pouquinho no panorama da produção científica brasileira. Por isso que é importante, primeiro, conhecer os tipos de conhecimentos, adentrar nesse campo, perceber os seus conceitos, perceber as suas características e aquilo que nós desejamos filtrar para, assim, entrarmos nesse panorama e produzir os nossos trabalhos científicos. Nós vamos perceber que o Brasil, ele se encaixa hoje, atualmente, como o 13º maior produtor de publicações de pesquisas, né? Isso por quê? Porque o conhecimento científico nos ajuda a puxar esse gancho e produzir essas pesquisas e publicá-las, não só produzir, como está dizendo, mas também publicá-las como pesquisas em nível mundial. Isso é muito importante, o Brasil se destacar como esse 13ª posição. E qual é o impacto da pesquisa nas nossas vidas? O que é que eu trago isso para a minha vida como acadêmico? O que eu vou levar como base para a minha sala de aula? O que eu vou levar ele também para me aplicar dentro da minha sala de aula? As publicações científicas, elas citam documentos anteriores, e isso é importante a gente perceber, que vai contribuir com o nosso intelecto. Então, eu vou estudar algo que alguém já citou, que ele já comprovou cientificamente, que aquilo já existiu, surtiu efeito e continua surtindo, e assim eu posso, então, fazer e melhorar a minha publicação em cima daquela, sem que seja nenhum plágio. Nós vamos perceber isso ao longo da nossa aula, que ainda não estamos falando do plágio, mas daquilo que nós vamos produzir em cima de um material de alguém, do estudo de alguém que já produziu. Sobre o campo das pesquisas, é importante demais a gente perceber essas oportunidades que eles nos dão. A composição, eu preciso ser mesmo ali, centrar, aplicar mesmo a minha metodologia, perceber aquilo que eu quero aperfeiçoar para me iniciar as minhas composições no campo que eu desejo. Então, eu preciso esmiuçar vários materiais, perceber aquilo que eu quero filtrar, o que realmente é importante para mim, e aí só aí, então, eu vou começar a compor para depois eu publicar os meus textos, né? Os campos do meio ambiente, por exemplo, é um campo que são bastante utilizados nas publicações, né? A ecologia, também hoje, principalmente nessa época de pandemia, o Brasil tem se destacado bastante no campo da psicologia. Tem avançado muito essas pesquisas no campo da psicologia, estudo da mente. A matemática também tem avançado bastante, tem tido grande impacto nessa época, onde o Brasil se destaca aí como o 13º produtor de atividades acadêmicas publicadas. O aumento da colaboração intersetorial. Então, assim, a gente percebe que ela não fica mais reservada somente no campo da educação, mas ela começou a se expandir e isso também ganhar lucro não só para a nação inteira, mas também para o campo da educação. Então, a gente percebe que houve esse caminho de troca de aprendizagem, o que surtiu um grande efeito na política científica de governo. Foi esse ajuste.
A relevância da pesquisa. Nós já percebemos nos dois tipos de conhecimento o qual é o mais importante para que eu possa prezar e produzir a minha pesquisa de campo. Nós estamos falando de pesquisa e nós vamos perceber a sua relevância a partir de agora. Ela não é subjetiva. Não importa o meu achismo, o que eu acho, o que eu penso de algo ou de determinado conteúdo. O que vai importar é o objetivo, é aquilo que é comprovado cientificamente. Então, nós temos critérios, né, para que essa pesquisa ela surta efeito na sua relevância e que ela também ganhe espaço dentro do mercado de trabalho. Né? Presume-se que seja relevante, né, a existência de coberturas de múltiplas fontes secundárias. Então, eu não posso pegar somente produções minhas e expandir aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Eu preciso olhar com outro olhar de educador, pegar outros estudiosos, outros pesquisadores que falem da temática ao qual estou abordando, para que assim eu possa levar em consideração no meu trabalho acadêmico. Cobertura significativa. Significa que as fontes cobrem o tema do artigo com bastantes detalhes, com ricos detalhes. Então, eu preciso me embasar em alguém, uma citação de alguém que falou do meu trabalho, que tem o tema do meu trabalho, para que assim possa surtir efeito e aquele trabalho ele surja, então, como fontes para um artigo. Isso é importante demais levarmos em consideração nas produções dos nossos trabalhos acadêmicos. Nós vamos perceber também que, ainda se tratando dessa relevância da pesquisa, que nós precisamos filtrar as fontes secundárias de confiança. Nós sabemos que hoje nós temos aparatos tecnológicos, a internet, a pesquisa na internet, que facilita muito a nossa vida, mas que muitas vezes elas não são fontes seguras. Então, nós precisamos realmente buscar sites, pesquisar em algo que realmente seja de confiança, para que o nosso texto ele se torne um texto acadêmico de cunho científico. E é independente, né? Significa que as fontes citadas não estão diretamente relacionadas com o tema do artigo, mas que ela tem uma terceira parte. Então, eu estou falando aqui sobre sustentabilidade, mas eu achei uma citação muito importante de ecologia, que fala também que vai dar para mim entrar na sustentabilidade. Então, eu vou ali pegar aquele ganchozinho e vou citar aquele autor e vou explicar o porquê daquele pensamento dele. Por que precisamos de exigir irrelevância? Por que nós precisamos perceber isso nos nossos trabalhos científicos? Com efeito, para poder se escrever um bom artigo, primeiramente, nós temos que verificar o que é necessário. Se eu deixar um tema muito amplo, muito aberto, dificilmente eu vou conseguir fazer algo que seja preciso e minucioso e que tenha esse cunho científico de confiança, com fontes de confiança. Por isso que eu preciso ir atrás de muitos autores, de muitos pensadores, muitos pesquisadores, cientistas que falaram do meu tema e filtrar aquilo que realmente é inerente, é interessante para o meu trabalho. Eu devo ser sempre muito imparcial quanto a o meu trabalho. Eu não posso colocar o que eu acho, o que eu penso, mas o que está escrito e o que vários pensadores me ajudaram, contribuíram com o meu trabalho para fazer com que aquela temática aconteça de forma natural e bem verdadeira, sem denegrir aquilo que o autor produziu e aquilo que eu estou me embasando no meu trabalho. O que é ou não é relevância, né? A relevância, ela não é subjetiva. Nós já falamos que ela não vai se importar com o meu pensamento, o que eu acho para aquela temática, mas ela vai levar em consideração aquilo que realmente está escrito e é comprovado cientificamente. Ela é permanente, porque aquele conteúdo que existe sobre aquilo, existe décadas que alguém estudou, que alguém publicou, comprovou para publicar, e assim por isso ela se torna permanente, porque ela cumpre esse critério geral de conhecimento científico. Não é popularidade, por isso a importância de se conhecer a diferença de conhecimento do senso comum e do conhecimento científico, porque a popularidade é justamente isso, é aquele conhecimento que a gente vai passando de um para o outro,
sem comprovação. Né? Alguém disse que fulano é bonito, e todo mundo vai dizer que ele é bonito sem olhar os estereótipos, sem olhar aquilo que realmente importa. Então, a relevância ela não é popularidade, não é aquilo que está no auge, na fama, mas é aquilo que é comprovado cientificamente. E por aqui nós vamos encerrando a nossa aula. Nós já trilhamos um caminho no ramo da metodologia aplicada, percebendo os tipos de conhecimento, adentrando também na pesquisa, o ranking que o Brasil hoje alcança nesse ranking da pesquisa a nível mundial, a importância da gente perceber e filtrar aquilo que é inerente para fazermos uma boa pesquisa no campo da educação.